Acho que agora vai, estamos ao vivo. Simbora, simbora, turma. Minuto Geográfico de hoje, no momento em que todo mundo fala de Jogos Olímpicos, participação do Brasil. Eu quero conversar com vocês sobre o contexto da eleição da Venezuela. Um resultado diferente do que todo mundo esperava, mas, a bem da verdade, eu já venho falando para vocês que esse processo eleitoral da Venezuela, na verdade, ele é completamente viciado. A Venezuela, que nos últimos 10 anos conseguiu a proeza de perder, encolher mais de 70% do seu PIB. E o ditador Maduro, ele tinha duas escolhas. A primeira escolha era participar de um processo justo e competitivo e perder as eleições, perder o poder nas urnas. A segunda opção era perder a legitimidade proveniente dos observadores e especialistas internacionais, da comunidade internacional como um todo. Parece que a escolha feita por Maduro foi uma escolha relativamente fácil. Ele foi para um processo eleitoral em que a oposição contava com mais de 65%, mais de 70% dos votos e acabou divulgando, através da Comissão Nacional Eleitoral, um resultado apertado no qual ele saiu vitorioso. Eu, sinceramente, não acredito que essa eleição seja anulada. Maduro tem o país na mão, o judiciário, o legislativo e, por que não, também o próprio exército do país. Significa dizer que, se tudo der certo, na cabeça de Maduro, ele será presidente da Venezuela até o ano de 2031, quando poderá buscar uma nova reeleição num contexto eleitoral bem semelhante do que a gente consegue acompanhar nos dias de hoje. Só para vocês terem uma noção, a China parabenizou o resultado, dizendo que as eleições foram tranquilas, foram pacíficas. Vladimir Putin não demorou, soltou uma nota dizendo que Maduro era um grande companheiro e que sempre seria bem-vindo em solo russo, em território russo. Enquanto isso, no contexto da América, só hoje Maduro anunciou a expulsão de 7 grupos, de 7 missões diplomáticas de países americanos que criticaram o processo eleitoral e que decidiram não reconhecer os resultados da eleição. Inclusive presidentes dentro do contexto da América Latina, da América do Sul, que tem um histórico, tem uma ligação muito forte com a esquerda. O presidente Boric do Chile, ele disse o seguinte: Maduro deve entender que os resultados que publica são difíceis de acreditar. Do Chile, não vamos reconhecer nenhum resultado que não seja verificável. Isso foi dito por um presidente, por uma liderança de esquerda da América Latina. Por outro lado, o presidente da Argentina, presidente que é ligado à direita e ele é crítico total, não é uma novidade, o Javier Milei, presidente da Argentina, ele disse: Maduro, ditador, saia. Tanto que hoje, agora no final do dia, a embaixada da Argentina, o prédio ocupado por diplomatas da Argentina em Caracas, foi cercado por parte do exército de Maduro e parte da população foi para frente do prédio, tentando evitar uma invasão, que a embaixada fosse ocupada por membros do governo e assim por diante. Cenário aí de guerra civil que já vinha sendo traçado, mas pelo cenário que a gente tem visto também por hora, o que é que a gente pode pensar? A gente pode pensar que a Venezuela caminha aí para um isolamento geopolítico dentro de casa, dentro da região da América do Sul, de uma forma significativa. Inclusive Maduro, quando ele respondeu ao Javier Milei, ele disse assim, Milei, você não duraria um round comigo, seu inseto covarde. Você é um pedaço de merda fascista. Isso aqui eu estou lendo para vocês na íntegra, as declarações, para vocês sentirem o nível de polarização, de isolamento e o nível ou a falta de nível desse contexto aí do processo eleitoral. Quero reforçar com vocês, de Hugo Chávez, da morte de Hugo Chávez para cá, de 2013 para 2024, em basicamente 10 anos, o PIB da Venezuela encolheu em mais de 75%. Mais de 75% de encolhimento, assim, de queda nessa última década. O país que tem a maior reserva de petróleo conhecida do planeta, tem uma grande exportação, você tem comércio inclusive com os Estados Unidos,
tem a culpa do governo de Biden nessa história. Biden, na esperança de tentar trazer a Venezuela para o que ele chamava de lado bom da força, flexibilizou algumas sanções, porque tinha uma promessa de um processo eleitoral distinto, diferente dos anteriores, mas o que a gente viu é a principal candidatura opositora da Maria Corina Machado, impedida de competir, outros líderes da oposição que inclusive foram presos e um ex-diplomata que concorreu com o apoio da oposição, tendo uma votação muito abaixo do que é percebido nas urnas e em institutos que fazem análises independentes dentro e fora da Venezuela. Talvez Joe Biden, por conta da guerra da Ucrânia e preocupado com o fornecimento global de energia, talvez por isso ele tentou de alguma forma se aproximar, mas é importante dizer, a Venezuela nos últimos anos, nas últimas décadas, tornou-se uma grande aliada de Moscou e de Pequim dentro da América do Sul. Não que isso seja uma particularidade. A gente sabe que a China tem a maior parceria, o maior parceiro comercial do Brasil é a China, mas os interesses eles são distintos. E num contexto da Rússia com presença militar dentro da Venezuela, tudo isso também merece ser de alguma forma citado. Então, Trump ele já vem vai usar isso no contexto da campanha para atacar e para mostrar essas incoerências dos democratas no contexto da Venezuela. A gente sabe que a Venezuela é responsável pela maior crise migratória de toda a América. Essa crise migratória deve piorar. Repito, não acredito que as eleições o resultado vai ser revisto. Ele vai ser presidente no contexto aí até o ano de 2031 e o resultado é que muita gente, assim como muitas pessoas já saíram da Venezuela, outras também vão deixar o país, gerando uma pressão migratória, inclusive no norte do Brasil. Ponto interessante também que eu já vinha falando por aqui, já vinha alertando, muitos venezuelanos que vivem no exterior estavam se queixando que não tinham autorização, não estavam conseguindo seguir para, de repente, participar do processo eleitoral, para participarem da votação. Outra coisa também, missões diplomáticas envolvendo presidentes e ex-presidentes, não só da América do Sul, da América Latina como um todo, e também União Europeia e companhia, essas missões foram barradas. Teve avião que foi proibido de descer em Caracas, outros aviões que desceram e a entrada foi negada. Tá? A entrada foi negada. O Brasil não parabenizou Maduro pelo resultado, mas também não soltou nenhuma crítica significativa. Quem está por lá é estranho. O Brasil tem um ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, mas parece que nessa situação ele foi colocado em segundo plano. Quem representa o Brasil dentro da Venezuela hoje é um assessor especial de Lula, Celso Amorim, e Mauro Vieira e a cúpula do Itamaraty foram, de certa forma, colocados de lado e não houve ainda nenhuma declaração. A Venezuela, disse para vocês, estou vendo aqui, expulsou diplomatas de 7 países latino-americanos após a eleição: Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai. Quero frisar com vocês que nesse meio tem países que são governados por políticos ligados à esquerda. Ele não expulsou os diplomatas da Colômbia, do Gustavo Petro e companhia, mas a própria Colômbia, através do presidente e do seu corpo diplomático, soltou críticas em relação ao processo eleitoral. Gustavo Petro, ele disse que era impossível reconhecer o resultado desse processo eleitoral porque claramente você tinha um vício diante do processo. Quem parabenizou? Miguel Díaz-Canel de Cuba, você tem o Daniel Ortega da Nicarágua, ditador, Xiomara Castro de Honduras, pessoas que têm esse vínculo, esse pezinho no contexto da falta de democracia. A democracia não faz curva, não existe um meio termo nesse processo eleitoral. Tranquilo, turma? Então, é isso que aconteceu. Venezuela passou por um processo eleitoral agora
e Maduro se declarou vitorioso. Importante dizer, ele tem um legislativo na mão. Quando a oposição ganhou as eleições legislativas em 2015, ele não reconheceu, dissolveu aquele parlamento e criou um parlamento em paralelo. Na última corrida eleitoral, a oposição decidiu boicotar, e a prova de que Maduro não tinha um apoio é que a participação da população naquele contexto foi mínima no processo eleitoral. A abstenção tinha sido a máxima histórica. Agora, com a oposição com claras chances de vencer, a gente percebe que a participação da população ela foi muito maior. Quebra-quebra pelas ruas, eu tenho recebido vídeos derrubando estátuas de Hugo Chávez e perseguições, tiroteios e afins. A Venezuela já vive um cenário de violência, de contexto de guerra civil. A tendência é de piora, mas como sempre depois você tem a ressaca, você tem um silêncio, até porque você tem de alguma forma uma imprensa que é 100% basicamente ligada ao governo, e a tendência então, a realidade é que nem mesmo a pressão do Antony Blinken, Estados Unidos e companhia possam fazer algum efeito. Importante, uma posição do Brasil é fundamental. O Brasil precisa soltar uma nota. O Brasil precisa sair de cima do muro. O Brasil ou vai parabenizar Maduro pela vitória dele, ou o Brasil vai criticar o processo eleitoral, dizendo que não reconhece esse contexto. Não cabe um meio termo nesse contexto eleitoral que a gente vive. Importante dizer também, o Brasil tem relações comerciais com a Venezuela fortíssimas. A gente tem o contexto do petróleo, dos derivados. O Brasil tem fornecimento de medicamentos, de alimentos. Os próprios americanos também têm uma balança comercial muito movimentada com a Venezuela, mesmo com as sanções. Biden tinha feito uma flexibilização ali, outra acolá. China e Rússia também. Então, é isso que acontece nesse contexto que a gente vem aqui trazendo para vocês. Tranquilo, turma? É isso, situação bem... Eu sei que agora as pessoas só têm falado de Jogos Olímpicos e afins. Medina hoje que fez história e o Brasil segue avançando em algum contexto. As Olimpíadas têm essa capacidade mesmo de engajar, de envolver e de trazer, por que não, uma ou outra reflexão geopolítica. Eu falava sobre isso aqui no Minuto Geográfico, postei também algo lá no nosso grupo fechado do WhatsApp, mas é isso, tá? É esse contexto que a gente traz aqui para vocês. Cenário muito difícil, um dia aí preocupante, anos preocupantes para a população da Venezuela. Tranquilo, turma? Beleza? Há alguma dúvida, alguma consideração de vocês? Há alguma pergunta? Mas essa é a realidade. Diplomatas expulsos, Venezuela mandando missões diplomáticas voltarem, cortando relações com alguns países, até agora 7, e essa fila, eu não tenho a menor dúvida, vai crescer demais. O Brasil ainda não felicitou Maduro, quer aguardar os dados desagregados por mesa de votação. A gente sabe que o Brasil está ganhando tempo. O governo está ganhando tempo. Mandaram o Celso Amorim, que é um assessor especial de Lula, no lugar de envolver o ministro das Relações Exteriores e todo o corpo diplomático lá do Itamaraty e companhia. Beleza? Tranquilo? Essequibo, contexto da Guiana. Sim, Maduro sendo reeleito, ficando no poder até 2031, a gente pode esperar, se ele tem o apoio da China ou da Rússia, de um dos dois, a tomada daquela região, iniciando uma guerra aí fratricida, algo muito forte nesse contexto aí do norte, né, da parte setentrional do sul, da América do Sul. Esse contexto aí também deve ser citado. Tranquilo, turma? Beleza? A oposição disse que tinha 73% dos votos de recibo de papel das máquinas de votação, e esses votos mostravam 6.275.000 votos para a oposição e 2.700.000 para Maduro. E ainda assim, a China soltou parabéns, realizou tranquilamente sua eleição presidencial,
trabalho de Maduro como chefe de Estado continuará a contribuir para o desenvolvimento progressivo da Venezuela em todas as áreas. Dito isso por Vladimir Putin. Então, de que lado vocês sambam? Essa é a realidade. Não há um meio termo. Maduro, ditador, inclusive criticado por membros da esquerda latino-americana, se autodeclara vencedor e ainda disse: eu sou Nicolás Maduro, presidente reeleito da Venezuela. E ainda disse: demônios tentaram atacar os centros eleitorais. É um modo de agir muito semelhante ao de Hugo Chávez. Quem acompanhava o governo dele antes de sua morte sabe esse contexto. Então, Maduro ele tinha uma escolha: perder o poder ou perder a legitimidade. Ele escolheu o caminho mais fácil: perder a legitimidade, se perpetuar no poder. Tranquilo, turma? Beleza? Forte abraço para todos vocês. Esse vídeo vai ficar gravado. Pedir, compartilhem esse vídeo com o mundo. Convide as pessoas para conhecer o nosso Minuto Geográfico, que acontece praticamente semanalmente. Valeu? Forte abraço. Simbora, turma. Fui!